Oi, oi, meus farmas! Sejam muito bem-vindos à nossa live number one. Pois é, nossa primeira live aqui do canal, estreando aí, inaugurando o canal que foi feito, pensado, projetado para você, meu querido farma aí, tanto os farmacêuticos, né, já formados, meus colegas, quanto os estudantes de farmácia, né, que já também serão aí oficialmente farmacêuticos, e até mesmo para os aspirantes, né, aqueles que ainda não ingressaram na faculdade, mas que têm vontade de ser farmacêutico, e em especial um farmacêutico magistral. Toda vez que vocês me verem falar de alguma coisa na internet, pode esperar. Ou é sobre farmácia magistral ou sobre empreendedorismo, né? Então vamos lá, o tema da nossa primeira live aqui foi um tema bastante solicitado lá no Instagram, tá? Lembrando, esta live ela já foi oficialmente, né, feita, mas houveram alguns probleminhas técnicos, né, que me levou a regravar, a falar mais uma vez essa aula. Né? Os slides não passaram da forma que a gente gostaria, teve algumas falhas de conexão aí na internet também. E para que fique 100%, né, para a gente entregar o conteúdo aí da melhor forma possível para você preferir, né, regravar essa aula. E esse é um compromisso, né, que nós temos, principalmente quando a gente fala de saúde. Né? Quando a gente pensa em saúde, tem que ser tudo 100%. A informação ela precisa chegar para você 100% da maneira mais clara e mais verdadeira possível. Né? Esse é o nosso compromisso. Então vamos lá, eu vou projetar aqui os slides para que vocês também acompanhem aí junto comigo, tá? Então, nosso tema é: quero me tornar um farmacêutico magistral. O que fazer? É muito comum no ambiente de faculdade, isso eu falo desde a época que eu era estudante lá do curso de farmácia, muitos anos atrás, todo mundo querendo, eu quero magistral, eu quero atuar na farmácia magistral. Sempre os professores perguntam, né, sobretudo no início do semestre ali, onde todo mundo se apresenta, qual área você deseja? Né, em alguns áreas hospitalar, indústria, 99,9% drogaria, né, mas quando você vai ver o sonho de verdade, onde é que a pessoa quer atuar, é na área magistral. Muita gente fala drogaria porque tem muita drogaria, então a drogaria acaba sendo a porta de entrada, né, para o mercado de trabalho. Todo mundo prefere drogaria para logo começar a trabalhar, ganhar o dinheiro. É um setor que exige menos experiência que outros, né, mas todo mundo sonha ali de verdade com a área magistral. Né? Então foi assim na minha época de faculdade, foi assim também e continua sendo hoje enquanto professor, ministro aula em faculdade, faço palestras e é impressionante como todo mundo quer se tornar um farmacêutico magistral. E não é à toa que surgiu aí logo esse tema, né? Como fazer? E por isso eu resolvi gravar essa live para a gente discutir um pouco sobre isso. Então hoje a minha ideia é dar para você o caminho, tá? Passos que são fundamentais, primordiais para você se tornar um farmacêutico magistral. Então vem comigo, vamos lá. Primeiro me apresentar um pouquinho aqui para vocês, tá? Eu sou Fabrício Cerqueira, como vocês já sabem, sou farmacêutico magistral, como vocês também já sabem. Atuo nessa área há cerca de 14 anos, né? Então praticamente a minha vida profissional toda foi aí mergulhado nesse mundo da farmácia magistral, é algo que eu faço com muito prazer. Tenho outros negócios, né? Negócios esses também na área de saúde, centro médico, clínicas, enfim. A gente está sempre mergulhado aí no mundo do empreendedorismo e da saúde como um todo. Mas onde o coração bate mais forte, onde eu realmente me sinto em casa, onde eu sinto um prazer enorme na minha atuação, no meu ofício, é na farmácia magistral. É pela farmácia magistral e para a farmácia magistral que eu saio de casa todos os dias alegre para trabalhar nesse segmento, que sem sombra de dúvidas é apaixonante, tá? Então, todo mundo que trabalha nessa área aí gosta. Eu não conheço um farmacêutico magistral que não seja apaixonado aí pela sua área de atuação, tá? Então, isso não é algo que é exclusivo meu. Todos os farmacêuticos magistrais aí, na grande maioria das vezes, pelo menos os que eu conheço, são todos muito bem satisfeitos e estão muito satisfeitos com sua atuação, tá certo? Então, vamos passando aqui os slides. Contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, né? Afinal de contas, essa é a nossa live número 1 aqui no canal e é importante para quem não me conhece ainda, saiba um pouquinho da minha trajetória, tá? Falar bem superficial, que hoje é a nossa
live aqui tem outro propósito, né? Não é para uma live para contar a minha trajetória, então vou te dar só um spoilerzinho. Eu comecei na área magistral há 14 anos atrás, enquanto estagiário, tá? Eu era estagiário de uma farmácia magistral. Naquela época eu fazia um curso técnico em farmácia, né? Estava iniciando a minha trajetória aí nesse mundo da saúde. E naquele curso técnico, através daquele curso técnico, eu consegui um estágio numa farmácia magistral. E fui estágio voluntário, né? Em busca mesmo da experiência. Mas pouco tempo depois eu fui contratado, né? E aí eu fui trabalhando ali inicialmente na parte de linha de produção, do laboratório propriamente dito, como auxiliar ali no laboratório. E aí a gente foi desenvolvendo um trabalho, estudando, pesquisando, entendendo o que de fato era uma farmácia magistral, pensando um pouquinho ali fora da caixinha, e fui tendo outras oportunidades dentro daquela empresa. Então, trabalhei em todos os segmentos de uma farmácia magistral. Então, laboratório, recepção, administrativo, né? E tudo que você imaginar dentro de uma farmácia magistral, até a parte de limpeza eu fiz muito, porque na verdade eu queria muito mergulhar nesse mundo, aprender. Estava cada vez mais apaixonado, mas chegou uma hora que o lado empreendedor, né, que existe aí em mim desde a infância, bateu mais alto, falou mais alto, e eu vi que estava na hora de abrir a minha própria farmácia. Então me preparei, me estruturei para isso, né, inaugurei a minha farmácia e hoje eu tenho uma rede de farmácias de manipulação, inclusive com franquias. Temos aí franqueados, pessoas que acreditaram, apostaram nessa receita de sucesso e quiseram, né, ter uma farmácia igual a minha. Então hoje a gente também franquia, né, e graças a Deus eu sou muito feliz enquanto empresário e também enquanto farmacêutico magistral. Tá? Então a minha história com a farmácia, ela perpassa por isso daí, sempre presente na farmácia magistral. Logo no iniciozinho, como eu falei com vocês, eu fazia um curso técnico, mas passou um tempo, eu ingressei na faculdade, fiz vestibular e fui cursar. E quando eu me tornei farmacêutico, eu já trabalhava em uma farmácia magistral, lógico, não enquanto farmacêutico, né, mas desenvolvendo outras atividades. Depois da formatura, sim, passei a atuar enquanto farmacêutico e hoje sou um farmacêutico magistral que tem o maior prazer do mundo em motivar você que também tem esse sonho, né, a se tornar um, tá? Então contem sempre comigo que esse é o meu propósito, tá encurtando esse caminho para vocês. É um caminho que para mim foi muito árduo, tiveram diversas dificuldades, mas hoje com a experiência, né, eu percebo que poderia ter sido muito mais simples, muito mais fácil, muito mais rápido. Então esse é um dos meus propósitos de vida, poder ajudar os meus colegas que querem se tornar um farmacêutico magistral de sucesso a encurtar esse caminho, tá? Essa é, sem sombra de dúvidas, uma das minhas vontades hoje em levar esse conhecimento para você que quer se tornar um farmacêutico magistral. Então, antes de mais nada, vamos nivelar por baixo para quem ainda não sabe bem o que é uma farmácia magistral. Deixa eu te contar rapidamente, tá? Tudo, gente, começou na farmácia magistral. Inclusive a medicina, né? Muitos anos atrás não existia a medicina, não existia o hospital, não existia o médico. O que existia eram as boticas e o boticário, tá? Então o boticário era o farmacêutico. Apesar de não ter esse título, né, a profissão de farmácia, o farmacêutico, as ciências farmacêuticas, vem dessa figura, inicia-se nessa figura do boticário, em um ambiente que na época não era chamado farmácia de manipulação, muito menos farmácia magistral, como nós conhecemos hoje, mas era sim uma botica. Então, naquela época, quando se pensava em saúde, a gente tinha duas situações. O boticário atuando em uma botica e o boticário também atuando de maneira itinerante, né? Com uma espécie de caixa de madeira que era chamada de apoteca. Então, o que era a apoteca? Era uma caixa com vários ungüentos, chás, folhas, né? O que nós conhecemos hoje como fitoterápicos, medicamentos naturais, como a população de maneira geral conhece. E através desse ofício de boticário, com essa apoteca, ele fazia os atendimentos, né, de uma maneira itinerante, ia viajando entre as cidades, e era a única coisa que existia de serviço de saúde na época. Tá? E muito mais forte que isso até era as boticas, onde esse boticário ele fazia o atendimento. Então o paciente chegava, ele ia fazer atendimento, diagnosticar qual era a patologia, ele mesmo prescrevia o tratamento e ele mesmo já produzia, que a gente chama hoje de manipular, né? Ele já manipulava o medicamento, já fazia ali as misturas,
né, das ervas, já fazia as infusões e já dispensava ali para o paciente, tá? Então, dispensar o ato de entregar o medicamento, mas de também orientar sobre a forma de uso, sobre a posologia, explicar ali tudo direitinho para o paciente, tá? Então, dispensar é muito diferente de despachar, né? Então, volta e meia a gente escuta alguém falando, despachou o medicamento. Nós farmacêuticos dispensamos e não despachamos. Despachar, despacha o pão na padaria, despacha ali o, né, o lanche na lanchonete, enfim, nós dispensamos de forma consciente, inclusive o ato da dispensação é algo muito importante, mas isso é tema para um outro vídeo. O que eu quero falar para vocês aqui, naquele momento, a figura do boticário era extremamente importante para a população, tá? Era o único meio de acesso à saúde, à cura, alívio de sintomas que as pessoas tinham, tá? E essa botica perdurou aí durante muito tempo, tá? Então a gente teve durante muitos e muitos anos a figura do boticário atuando na botica mesmo antes de existir a medicina, tá? E eu estou falando isso aí de século XI, tá? Pois é, isso há muito tempo atrás, né? O século XI. Bom, então chegamos aqui no século XVIII, onde houve uma separação da figura do boticário e agora instituída a medicina. Então aqui nós temos o médico e o boticário. Então o médico agora ele diagnosticava, fazia o atendimento, né? Normal, parecido, lógico, né? Com o que acontece hoje. E o paciente ele ia lá na botica solicitar a produção do seu medicamento. O boticário produzia e dispensava para ele. Então agora a gente tem essas duas figuras, tá? Porém, foi passando o tempo, né? A gente está falando aí do século XVIII, houve um processo de industrialização muito grande em quase todos os setores. Isso não foi diferente na área da saúde, na área dos medicamentos, da farmácia propriamente dita. E nos anos 30, as farmácias de manipulação praticamente foram extintas, né? Então, a indústria farmacêutica abraçou, né, tudo isso, todo esse mercado de produção de medicamento agora em larga escala, em produção em lote, e a figura lá do boticário na farmácia magistral, ela praticamente deixou de existir, tá? Então, quando a gente fala praticamente extinta, é porque algumas ainda, né, continuaram existindo, mas a grande maioria fechou, dando lugar aí realmente à indústria farmacêutica, né? Bom, aí a gente, para resumir, eu tenho aqui agora uma farmácia do passado, né? Estou falando aí dos anos 80. Tenho também uma farmácia do presente, como eu coloquei aí, agora já em 2021, né? Até exagerei, a farmácia do presente ela não é bem do ano 2021, mas tem algumas particularidades que eu já comento com vocês. E a farmácia do futuro, né? Então, em resumo, a gente tem uma farmácia até 80, uma farmácia totalmente vivendo ainda a herança lá da botica, ou seja, produzindo, na sua grande maioria, os medicamentos de origem vegetal, os fitoterápicos na grande maioria, tá? E um detalhe que é importante é que houve toda uma revolução, eu falei com vocês daquela extinção ali dos anos 30, né? Mas logo em seguida vem uma evolução tanto dos farmacêuticos, né? Agora já farmacêuticos, os mais boticários, como a própria população pedindo muito, né? A volta da farmácia magistral. Né? Cadê aquela farmácia magistral onde nós entrávamos, éramos ali atendidos pelo boticário, já saíamos ali com o nosso medicamento em mãos, né? Agora com o farmacêutico já presente também nesse ambiente. Isso foi um pedido da população entendido pela classe, né, dos farmacêuticos e começaram a reivindicar, a procurar, buscar essa volta e a farmácia magistral volta agora já totalmente regulamentada, né, com todos os órgãos aí regulamentadores, fiscalizadores, com todas as leis, legislações e portarias necessárias para o bom funcionamento desse estabelecimento de saúde, né? E aí é o que temos hoje, em 2021, uma farmácia extremamente bem regulamentada, uma farmácia de fato estabelecida como um ambiente de saúde, como um estabelecimento que oferece saúde para a população e não simplesmente uma venda de um medicamento. É por isso que o farmacêutico magistral ele é muito requisitado para os atendimentos, da mesma forma que o boticário era antes, né? Porque no ambiente de farmácia magistral sempre houve a figura do farmacêutico, desde o iniciozinho, como eu falei com vocês lá nas boticas, né? Então é muito comum que a população, os pacientes, nos procurem, porque eles já sabem que dentro de uma farmácia magistral
vai ter sim um farmacêutico lá de plantão sempre, tá? A farmácia de 2021 ela é um pouco diferente dos anos 80, por quê? Nesse modelo de estabelecimento de saúde propriamente dito, regulamentado, reconhecido de uma maneira geral, nós também produzimos hoje diversos tipos de medicamentos e não mais só os fitoterápicos. Saímos daquela esfera, daquela coisa só da fitoterapia e hoje produz todo tipo de medicamento em todas as classes farmacoterapêuticas, enfim, né? Desde antibióticos, citostáticos, né? Medicamentos para tratamento de câncer e todos os medicamentos aí de origem tópica, de origem oral. A gente realmente faz toda uma gama de medicamentos, e não só mais aquela coisa do fitoterápico. Mas ainda hoje existe aí, né, um olhar da população para a farmácia magistral como algo assim mais natural, mais saudável. Isso por um lado é bom, né? Por outro é ruim, porque a gente não produz só medicamento fitoterápico, tá certo? Então é sempre um conselho, um adendo, uma deixa que eu dou para os colegas. A gente está sempre divulgando a ideia da farmácia realmente como estabelecimento de saúde que produz aí diversos tipos de medicamentos em todas as formas farmacêuticas aí possíveis, né? Até mesmo os injetáveis, que antes era algo extremamente restrito da indústria, hoje a farmácia magistral já produz e a gente tem esse papel também de estar divulgando isso. Aí a farmácia do futuro, para fechar, é a melhor possível, né? A farmácia de manipulação está cada vez mais crescendo, cada vez mais se potencializando, mostrando sua presença na sociedade. A indústria farmacêutica ainda é quem domina a grande parte, mas a farmácia magistral está cada vez mais forte, tá? Isso por conta de algumas particularidades que só a farmácia magistral tem, tá? Dentre elas, a principal, a possibilidade de individualizar o tratamento. Só na farmácia magistral é possível individualizar o tratamento, tá? Isso não é possível na indústria, por exemplo. Então, imagine produzir um medicamento que um paciente A precisa, que um paciente B precisa, na dose específica, na forma farmacêutica necessária para aquele paciente. Isso só é possível na farmácia magistral. A ciência como um todo já entendeu isso. Os profissionais de saúde, né, os conhecidos aí como os prescritores, que são os médicos, nutricionistas, farmacêuticos, todos nós entendemos já a importância da individualidade do tratamento, da personalização do tratamento do paciente, tá? Isso porque, de fato, somos indivíduos, né? Geneticamente falando aí, diferentes, biologicamente falando diferentes, então precisamos tratar também, muitas vezes, de maneira diferente. Hoje já se fala aí nos super-humanos, pessoas vivendo até 120 anos, isso foi tema aí, né, recentemente, inclusive, de grandes programas aí da TV, e isso perpassa por uma questão, por um assunto que a gente chama de modulação, tá? Então, modulação principalmente hormonal, a gente precisa manter aí os hormônios todos em dias, né? Todos em níveis ótimos, e isso só é possível através de uma farmácia magistral, né? Afinal de contas, um exemplo prático, a gente vai dosar lá o hormônio no paciente A. O paciente A vai precisar de uma dose específica para regularizar aquela taxa hormonal, digamos assim. O paciente B já precisa de uma dose menor ou de uma dose maior, e na indústria isso não é, economicamente falando, viável. Não tem relação custo-benefício em produzir um produto para cada paciente, tá? E na farmácia magistral a gente consegue, bom? Então nós que somos farmacêuticos magistrais, você que está aí, que é um farmacêutico magistral que me ouve, ou você que quer se tornar um, já precisa de cara saber isso. Precisamos estar cada vez mais preparados para esse momento que já é o presente de um crescimento violento da farmácia magistral. Um crescimento realmente notável que vem acontecendo e que com certeza vai continuar acontecendo aí talvez nos próximos 10, 20, 30 anos, tá bom? Bom, vamos aos passos, né? Prometi aí os passos para que você que quer se tornar um farmacêutico magistral consiga, tá bom? Primeiro passo de todos, não espere a formatura, tá? Fabrício, por que não esperar a formatura? Muito menos a pós-graduação, o mestrado, seja lá o que for, o que é que você está pensando aí da sua carreira acadêmica. Não precisa esperar, gente. Dá para começar hoje, tá? É um conselho que eu te dou. Por quê? Eu vi muitos colegas com o sonho, com a vontade de se tornar um farmacêutico magistral. Vejo até hoje muitos alunos com esse mesmo anseio, mas que começa
a pensar nisso no ambiente de faculdade, mas não começa a se preparar nesse mesmo momento, nesse mesmo ambiente. Depois da formatura, depois que pega lá o famoso canudo de formatura, o diploma, e agora? Como é que eu vou me tornar um farmacêutico magistral? É naquele momento que vai iniciar o processo. Já perdeu muitos anos, né? 4, 5 anos da vida ali na faculdade sem pensar nisso, sem se preparar para esse momento. Quando, na verdade, enquanto você faz a graduação, você também já pode se preparar para esse momento. Então, o primeiro passo é esse, começar hoje, tá? Então, vou dizer na maneira prática o que é que você precisa fazer, de uma maneira prática mesmo, tá? O que é que você precisa fazer hoje já para você se tornar aí um farmacêutico magistral. Se já formou, ótimo, vai ser mais rápido ainda para você. Se não formou, ótimo também, porque vai começar hoje, tá? Então, seja você já formado ou estudante, você começa hoje aí seu processo para se tornar um farmacêutico magistral, tá? Então, esse é o nosso primeiro passo. Não espere a formatura, tá? Segundo passo. Gente, esse segundo passo é importantíssimo, tá? É um segundo passo, digamos assim, teórico. Um passo onde você ainda não vai colocar a mão na massa, propriamente dito. Estude farmacotécnica, tá? Guarda bem isso. Estuda farmacotécnica, seja através de livros, de vídeos na internet, seja através de cursos, de professores da própria faculdade que de repente tenham esse domínio. Farmacotécnica é uma disciplina, sim, do curso de farmácia, tá? Não sei em qual semestre você está, a depender do semestre você já teve ela, a depender de onde você esteja, você ainda vai cursar, né, a matéria de farmacotécnica, essa disciplina, mas o fato é que debruce sobre ela. A farmacotécnica em uma farmácia magistral ela é a base de tudo que é prático. Sabe, o ato de fato manipular o medicamento, de produzir um creme, um gel, um shampoo, um sabonete, uma cápsula, tudo, absolutamente tudo, perpassa pelo mundo que é a farmacotécnica. Então, é através do estudo dessa disciplina, é através do estudo da farmacotécnica que você vai entender como é que eu faço para produzir um creme, como é que eu faço para produzir qualquer forma farmacêutica, qualquer medicamento que seja, quais são os passos, tudo é banhado pela farmacotécnica. Tá? Quando a gente pensa em um medicamento, qual de fato a estrutura básica de um medicamento? Né? No medicamento a gente vai ter lá um veículo, uma base, um recipiente e eu vou ter o ativo. Então, quando uma pessoa chega para comprar um medicamento aqui na minha farmácia, onde eu estou aqui agora gravando essa live para vocês, eu estou aqui na sala de atendimento farmacêutico, que também é meu escritório, mas eu estou dentro do ambiente da farmácia magistral. Então, o paciente chegou aqui na farmácia magistral para comprar um medicamento. Ele quer um diclofenaco de potássio em creme, por exemplo. Estou chutando aqui um exemplo. Poderia ser qualquer um dentre milhares e milhares de medicamentos que existem. Eu não vou entregar o ativo para ele puro, passar na pele. Eu preciso colocar isso dentro de uma base, dentro de um veículo, tá? Então, a produção dessa base, por exemplo, um creme aniônico, um creme não iônico, um gel aniônico, um gel não iônico, uma base transdérmica, tudo isso eu estou falando de base inerte, sem ativo. Eu pego um ativo e vou incorporar nessa base e agora sim eu tenho um medicamento pronto. Então, desde o processo da produção dessa base, a incorporar essa base, que eu vou precisar solubilizar e incorporar numa base esse ativo para se transformar num medicamento. Tudo isso eu estou falando de farmacotécnica, estou falando de estrutura química, estou falando de solubilização, estou falando de incorporação, estou falando de densidade, de pH, de apresentação desse produto de uma maneira geral, de cor, de cheiro, de sabor em alguns casos, tudo isso é farmacotécnica. Então, o primeiro grande assunto que você precisa estudar hoje é farmacotécnica e com certeza vai começar já a te aproximar desse se tornar, desse ato de se tornar e dizer assim, eu sou um farmacêutico magistral. Sem sombra de dúvidas, é o domínio da farmacotécnica que vai te dar já isso, tá certo? Depois da farmacotécnica, um outro passo que a gente precisa seguir é esse daí, ó. Estudar a RDC 67 de 2007. Eu coloquei uma carinha zangada aí, né? Um emoticon aí
reclamando da vida, soltando aí uns palavrões, enfim, porque quando a gente fala de RDC, quando a gente fala de qualquer tipo de assunto muito teórico, já causa aquele pavor. Tem um amigo meu aqui da minha cidade que ele é professor de deontologia e é na disciplina, né, de deontologia que a gente vê aí as RDCs, portarias e tudo mais. E aí ele falando, Fabrício, é uma disciplina já difícil de ministrar, porque o aluno ele já se fecha desde o início, porque já, vixe, vem essa coisa de lei, de resolução, de portaria, esse negócio chato, ninguém quer, né? Mas, gente, é extremamente necessário a gente mergulhar na RDC 67 de 2007, tá? Principalmente pensar na aplicação prática dessa RDC. Recentemente eu ministrei uma palestra só sobre a RDC e eu trouxe o tempo todo aplicações práticas dessa RDC. Fugi totalmente da teoria. Na palestra eu nem abria a RDC, nem precisava. Aplicação prática da RDC. Por quê? Quando a gente fala de RDC 67 de 2007, eu estou falando da RDC 67 de 2007, eu estou falando de uma RDC que vai nortear todas eu estou exagerando, mas praticamente todas as nossas, né, atitudes dentro de uma farmácia magistral. Tudo aquilo que a gente faz de produzir um medicamento, desde a aquisição da matéria-prima, controle de qualidade, dispensação, tudo envolve a RDC 67 2007 e as suas atualizações. Então, assim, a RDC ela é fundamental. Quando vocês forem estudar a RDC, comecem a pensar, a fazer esse exercício de qual a aplicabilidade disso, né? Como é que eu vou aplicar isso aqui que está escrito na RDC? Lá vai estar descrito e regido, né, as boas práticas em farmácia magistral. Então, no nosso dia a dia, na prática, a gente utiliza muito a RDC. Não que eu estou aqui o tempo todo abrindo, lendo a RDC. Não é isso. Eu estudo, já entendi, já sei como é que ela funciona há muito tempo atrás. Hoje eu vou utilizar ela através dos POPs. Os POPs são os procedimentos operacionais padrões. Baseado nessa RDC, eu crio documentos, que são chamados de POPs, e é nesse POP que vai estar pormenorizado, ou seja, vai estar detalhado os procedimentos para cada atividade. Então, por exemplo, como é que é feito o procedimento de aquisição de matéria-prima? Para adquirir matéria-prima, eu preciso fazer a seleção para qualificar meus fornecedores, conhecer de fato quem são os meus fornecedores, solicitar todas as documentações, se possível, visitas periódicas à indústria que está me fornecendo aquela matéria-prima, tá? E aí eu abro até um parênteses, se você não sabe, tudo que a gente produz em uma farmácia magistral, a matéria-prima, né, para eu produzir esse medicamento, ela vem da indústria, tá? Vem da indústria farmacêutica, indústria que são especializadas na produção de matéria-prima, tá? Desde um fitoterápico até uma base ou um ativo mesmo isolado, como existem diversos que a gente trabalha na farmácia magistral, tudo isso vem da indústria farmacêutica. De igual modo, as indústrias farmacêuticas que produzem o medicamento acabado, digamos assim, o produto acabado que é vendido em drogaria, elas também são clientes dessa indústria farmacêutica. Ou seja, a mesma matéria-prima que a indústria farmacêutica lá que produz o produto que é vendido, o medicamento que é vendido na drogaria, utiliza, né? É a mesma matéria-prima que nós da farmácia magistral também utilizamos, tá? Então, não existe essa diferença de qualidade, nada disso. Eu defendo sempre a qualidade superior do produto oriundo de uma farmácia magistral, porque é algo que eu conheço, sei do rigor de produção, sei do pensar um pouco além do produto que o farmacêutico magistral tem, por exemplo, quando nós fazemos seleção de conservantes, né, qual o melhor conservante utilizar, estamos sempre buscando utilizar a menor quantidade possível dos conservantes de uma maneira geral. É por isso que o nosso prazo de validade é um pouco menor do que o da indústria. Um pouco menor não, é bem menor do que o produto industrializado. Hoje gira em torno de 4 a 6 meses, sendo que da indústria os produtos valem 2, 3 anos, às vezes até mais, tá? Então por isso que eu digo que é até melhor, tá? Mas a matéria-prima, a origem é a mesma, tá certo? Então, desde esse processo de aquisição de matéria-prima até a hora que eu dispenso o medicamento, tem que estar tudo dentro das boas práticas de farmácia magistral, de farmácia de manipulação, como também é conhecida, que estão aí regidas, né, pela RDC 67 de 2007. Por isso que o nosso segundo passo é estudar
a RDC 67. Você não precisa gravar TRDC na sua cabeça. Você está sempre à mão para uma consulta, mas o que você precisa entender é a aplicabilidade prática dessa RDC. Outro passo extremamente importante. Nós precisamos estudar os MIPs. Conhecer os MIPs. Toda vez que a gente fala em MIPs, tá? O MIP é uma sigla, está em MIPs, né? Porque está no plural. Mas o que é MIP? É um medicamento isento de prescrição, tá? Então eu coloquei no plural aí, porque são vários, né? São medicamentos isentos de prescrição. Que tipo de prescrição, Fabrício? Prescrição médica. Tudo que é MIP, nós farmacêuticos podemos e devemos, inclusive, fazer uso para prescrição, tá? Devemos ter no nosso arsenal, como eu costumo falar, de prescrição. E por que é um passo importante para você que quer se tornar um farmacêutico magistral conhecer os MIPs? Eu já até dei uma pincelada no início da live que o farmacêutico magistral ele é muito requisitado para o atendimento. Diariamente, pessoas querem ser atendidas por nós farmacêuticos magistrais e nós precisamos estar, lógico, capacitados para prestar esse tipo de atendimento. E não raras as vezes, nós também prescrevemos alguns medicamentos para esses pacientes. E esses medicamentos devem estar contidos na lista dos MIPs, tá? Que inclusive essa lista é atualizada sempre pela Vigilância Sanitária. Agora mesmo acabou de sofrer aí mais uma atualização, inclusive entrando aí outros medicamentos dessa lista. Então, dentre eles, eu destaco aqui os fitoterápicos. Eu particularmente acredito muito no poder da fitoterapia e é uma classe que está à nossa disposição para que a gente possa prescrever para o nosso paciente e muitas das vezes por desconhecer os MIPs, por desconhecer a estrutura desse tipo de medicamento, qual o mecanismo de ação, né? A farmacologia como um todo, a farmacodinâmica, a cinética, tudo que envolve esses MIPs, isso não nos dá segurança para prescrever. Tá? E a gente deixa, às vezes, de beneficiar o paciente, de melhorar a qualidade de vida dele, de aliviar sintomas por falta do conhecimento dos MIPs. Então, você farmacêutico magistral será muito requisitado para o atendimento e eu sugiro que você mergulhe aí nessa relação dos MIPs para que você se prepare para esse momento, tá? Volto a dizer, igualmente a RDC, não precisa você gravar, até porque existem as atualizações sempre. Acabei de dizer que os MIPs foram atualizados recente, essa lista, essa relação foi atualizada recente. Não é que você precisa gravar, mas você precisa entender, acompanhar, né? E ir estudando realmente o mecanismo de ação de cada um daqueles que estão ali disponíveis para a prescrição do farmacêutico magistral, tá bom? Então, por isso, eu tenho aí os MIPs como um passo importante para você que quer se tornar um farmacêutico magistral. Outro passo, de maneira assim, muito particular, né? E também, óbvio, muito importante, é o estudo da portaria 344/98, tá? Gente, portaria 344/98 nos acompanha diariamente no exercício da farmácia magistral, tá? E, lógico, a portaria também é utilizada, né, em drogarias e tudo mais, mas na farmácia magistral a gente precisa ter um cuidado redobrado com o manuseio dessa portaria. Por quê? Toda vez que a gente fala de portaria 344/98, nós estamos falando dos produtos de controle especial, tá? E eu sempre uso o termo controle especial e sugiro que vocês também utilizem sempre para não estar utilizando o termo controlado, porque o controlado ficou esse preconceito, que inclusive é um preconceito que não deveria existir, mas que durante muitos anos a sociedade ainda está aí em constante evolução, né? Tinha-se um preconceito porque quem utilizava os produtos dessa portaria, os produtos regidos, né, por essa portaria, eram pessoas que tinham problemas psiquiátricos, que na época eram conhecidas como pessoas loucas, né, malucas, que a gente sabe que não tem nada a ver. A doença psiquiátrica ela é uma doença como qualquer uma outra patologia que pode se manifestar em qualquer outra pessoa, não há por que existir qualquer tipo de preconceito, tá? Mas alguns desses medicamentos, né, a grande maioria desses medicamentos que estão na portaria 344/98, eles são psicotrópicos, né? E quem faz uso desses psicotrópicos, na grande maioria das vezes, nem todos são pessoas que tratam doenças psiquiátricas. Então, quando a gente utiliza o termo controlado, remete a isso, e às vezes o paciente ele não fica confortável, tá? Então, a gente
A partir de hoje, utilize controle especial. Então, a lista de controles especiais, de medicamentos de controle especiais de todos, né, estão descritas e são regidas, né, através da portaria 344/98. Então, quais são esses medicamentos na sua grande maioria, né? Então, os medicamentos psicotrópicos, como eu já falei, tá? Que são prescritos lá na receita de controle especial, alguns deles com notificação B, né? Com notificação B1, B2. E a gente fala de psicotrópico, mas fala também de psicotrópico anorexígeno, que são os medicamentos utilizados para o tratamento da obesidade, tá? Sim, a obesidade é doença, a gente precisa tratar com medicamento em muitos casos. E falando de atualização, acabou aí, né, de ser proibido a utilização, a prescrição, né, e utilização, lógico, como um todo, de alguns anorexígenos, né, anfeproporex, anfepramona, acabou agora recente de ser proibido. Agora, já tinha sido proibido antes, né, mas conseguiu-se aí algumas flexibilizações para a produção e comercialização, mas agora foi na maior esfera mesmo, né? Está proibido aí, não pode mais comercializar. E os psicotrópicos anorexígenos estão sim presentes, né, na lista aí dos medicamentos de controle especial. E quando eu falo de portaria 344, eu estou falando da regulamentação da produção e comercialização como um todo mesmo desses medicamentos, tá? Então, a forma de você comercializar, vender, né, qual tipo de prescrição, quando eu falo, é a receita que é popularmente conhecida, é para cada medicamento, qual a validade dessa prescrição, a validade desse medicamento, quantas doses eu posso dispensar para aquele paciente, eu posso associar, não posso, né, esse ativo a algum outro. Tudo isso está regulamentado dentro da portaria 344/98 e é por isso que é um passo importante para você que quer se tornar um farmacêutico magistral conhecer essa portaria, tá? Saindo um pouquinho aí da teoria, falar um pouquinho aí da prática, né? Vocês sabem o quanto, quem me segue já no Instagram, me acompanha aí nas redes sociais, sabe o quanto eu defendo a busca pelo conhecimento prático, tá? Então, você que quer se tornar farmacêutico magistral, você precisa manusear tudo isso, tá? Então, esses passos que eu falei aqui agora, até agora, que você precisa mergulhar aí na teoria, você precisa também trazer isso para a prática. Então, estuda a teoria, mas o mais rápido possível mergulha na prática, tá? Porque sem esse domínio prático, você não vai conseguir exercer a função de farmacêutico magistral. Farmacêutico magistral, e aí o magistral, né, a manipulação, que vem muito do manual mesmo, da prática, do colocar a mão na massa, isso só é possível de ser executado com domínio prático, gente. Sem o domínio prático, você não vai conseguir, tá? Então, é importante você pensar na aplicação de tudo isso que eu falei aqui agora. Resume isso tudo, estuda isso tudo teoricamente, mas traz para a prática, tá? Que é na prática que você vai, de fato, poder se tornar um farmacêutico magistral. Tá? Então, esse, sem sombra de dúvidas, é o resumo da nossa história. Pegar tudo isso e transformar na prática. Tá? Mas falando um pouquinho ainda da prática, vamos pensar nessa prática mergulhado mesmo dentro de um ambiente, de um laboratório, que fica dentro de uma farmácia magistral. Tá? Então, fui bem redundante, bem explicado. Expliquei bem aqui agora para que você entenda, porque às vezes a gente fala laboratório, e fala, não, é um laboratório que tem extra farmácia, não, tá? Os laboratórios de uma farmácia magistral ficam dentro mesmo da própria farmácia magistral, tá? Então, o que é que a gente precisa entender na prática daquilo ali? A gente precisa entender de base. O que é uma base, né? Como é que funciona essa base? Qual deve ser o comportamento dessa base? Essa base, ela permanece estável na presença do ativo A, do ativo B? Essa base ela é a melhor escolha para determinado tipo de ativo? Para aquela patologia, qual é a melhor via de administração? E se eu penso em via de administração, naturalmente eu vou pensar também qual é a melhor base para aquela via de administração. É melhor que seja oral, ou é melhor que seja transdérmica. Existem diversas vias de administração
E para cada uma delas eu preciso de uma base específica ou de algumas bases específicas. Então você vai unir aquele conhecimento lá de farmacotécnica que eu falei no início e agora pensar nessa aplicação prática, tá? Solventes, qual o melhor solvente para determinado ativo? Afinal de contas, eu não posso pegar o ativo e colocar ele dentro de um creme propriamente dito, tá? Posso pegar esse ativo e colocar dentro de uma cápsula? Posso, mas ainda assim eu vou precisar de uma base, que a gente chama agora dos recipientes, tá? Tudo isso é assunto para próximos vídeos, tá? Mas eu estou te dando o passo para que você fique agora cada vez mais perto aí de se tornar um farmacêutico magistral. Se você seguir esses passos aí, com certeza já você será um farmacêutico magistral. Mas voltando para aqui, para nossa continuidade aqui na parte prática disso, além de base, além de solvente, de ativos como um todo, de compatibilidade entre esses ativos, entre essas bases, controle de qualidade, papel do farmacêutico magistral, garantir que essa matéria-prima que vai ser utilizada pela farmácia magistral, ela esteja dentro de um rigoroso controle de qualidade. De igual modo, o meu produto acabado, a minha formulação pronta, que está aqui agora nas minhas mãos para eu liberar para o paciente, eu preciso ter um controle de qualidade efetivo. Eu estou falando de medicamento, estou falando de saúde do paciente. Estou falando de estabelecimento de saúde, que é a farmácia magistral. Então, a gente precisa ter em mãos esse controle de qualidade, que acontece antes e pós a produção. Isso é busca por conhecimento prático, tá? Então, você vê isso lá no estudo de farmacotécnica de maneira teórica e aqui você mergulha na prática. E se eu pudesse, gente, resumir de uma maneira geral tudo isso que eu estou falando, sem sombra de dúvidas, eu resumiria nessa palavra aí que eu coloquei grandona aí, ó. Prática, na prática. Por quê? Muito, mas muito da teoria nós já vamos absorver no ambiente de faculdade. O que eu trouxe aqui hoje do conhecimento teórico para que vocês mergulhem e absorvam ainda mais é para que você aproveite ainda mais esse conhecimento. Sugue mais esse conhecimento teórico, se aproprie de verdade dele, tá? Mas todos eles já são pincelados muito ou pouco no ambiente de faculdade. Quem está me ouvindo aí, que já está terminando a faculdade, ou já é farmacêutico, já se formou, sabe que na faculdade nós vamos ver RDC 67, na faculdade vamos ver Portaria 344, na faculdade vamos ver farmacotécnica, sim, esse é o papel da faculdade, é te entregar conhecimento para que você seja capaz de trilhar algum caminho que você escolha. Porém, na farmácia magistral, sem o conhecimento prático, não vai adiantar você ter todo aquele conhecimento teórico. Uma dúvida que sempre o pessoal me pergunta: Fabrício, para me tornar um farmacêutico magistral, eu preciso fazer algum curso? Aí eu sempre digo, pela lei, a nível de legislação, a nível de obrigatoriedade, não. Você formou hoje, pegou seu diploma, você está habilitado a trabalhar em uma farmácia magistral. Sim, você está habilitado. O Conselho de Farmácia vai aceitar a sua inscrição, você vai conseguir atuar em uma farmácia magistral. Pela lei, sim, você está legalizado, habilitado. Porém, sem a parte prática, gente, você não consegue. Não vai conseguir dar um passo dentro da farmácia magistral, tá? Por isso que eu coloquei aí que o grande resumo disso tudo seria a palavra prática. Tá? Então, busque esse domínio que com certeza aí sim você vai não só conseguir um emprego na farmácia magistral, mas você também vai conseguir atuar da maneira devida, da maneira correta, da maneira que você deve sim atuar. Do contrário, dificilmente você vai conseguir um emprego, nenhum empresário ou nenhum colega farmacêutico magistral vai contratar você sem que você tenha o domínio prático, porque você não vai conseguir exercer, então dificilmente você consegue um emprego. Mas a partir do momento que você domina a teoria, essa teoria que eu falei aqui agora, mas também domina essa prática que eu falei aqui agora, aí é diferente. Aí você já vai para um processo seletivo, já dominando isso, e com certeza você é contratado, com certeza você vai sair muito à frente aí dos seus concorrentes ali que não tem esse conhecimento prático do que é a farmácia magistral, tá certo? Então, lembra dos passos. Estuda a farmacotécnica, estuda a RDC 67 2007 e as suas atualizações,
estuda a Portaria 344/98 e mergulha no conhecimento prático disso tudo, na aplicabilidade propriamente dita dessa teoria. Acabou. É o que você precisa para se tornar um farmacêutico magistral, tá? Então, tendo tudo isso aí que eu falei em mãos, seja muito bem-vindo, né? Sejam muito bem-vindos ao meu mundo, né? Que é esse mundo lindo da farmácia magistral. Então, se prepare, o mercado está extremamente aquecido, muitos farmacêuticos magistrais sendo requisitados, isso é ótimo, porque inclusive o nosso salário sobe, né? Quanto menor a oferta, maior, né? Fica aí a valorização desse profissional. Gente, impressionante. Todo dia alguém aí de algum canto do Brasil manda um direct para mim, Fabrício, me indica um farmacêutico magistral, estou precisando, mas dificilmente a gente consegue, porque esse profissional ele está realmente escasso. Saímos da faculdade, não nos preparamos, não buscamos um domínio prático de tudo isso e acaba que fica inviável a nossa formação em farmacêutico magistral, a nossa atuação em farmacêutico magistral, tá? Então esse era o grande recado de hoje. Mergulha nisso tudo que eu falei e seja muito bem-vindo aí à farmácia magistral. Bom, então tá aí meus contatos. Quem não me segue ainda, segue lá no Instagram. Meu WhatsApp, demora um pouquinho de responder, mas respondo todo mundo. O nosso tradicional e-mail, né, que ainda sobrevive, não está extinto e está longe, inclusive, de ser extinto. Um assunto um pouco mais demorado, onde requer uma informação um pouco mais elaborada. Manda e-mail também que eu respondo, tá certo? Então essa foi a nossa primeira live. Prazer enorme estar aqui falando para vocês. E fiquem ligadinhos aí que toda quinta-feira, às 20 horas, nós teremos live com diversos assuntos. Inclusive, mandem sugestões que eu com certeza estarei aqui para ouvi-las e nós vamos aí construindo juntos esse conhecimento sobre farmácia magistral.